Rádio Web Digital. Vamos juntos! Agora, um bate-papo diferente, descontraído sobre questões relevantes do nosso cotidiano. No ar. Resenha. Eduardo Oliveira. Bem, programa Resenha aqui na Rádio Web Digital, a sua melhor opção na internet, música, informação e entretenimento, 24 horas no ar. Você está em www.radiowebdigital.com.br e também no aplicativo da Rádio Web Digital para o seu tablet, para o seu smartphone, Android e iOS, e também no aplicativo Radiosnet e portal radios.com.br. Programa Resenha, um bate-papo descontraído sobre questões do nosso cotidiano, de terça a sexta-feira, na faixa das 19 horas, com reprise aos sábados e domingos ao meio-dia. E este é o penúltimo programa da nossa temporada 2020, uma temporada em que é uma temporada diferente, né? E para o próximo ano nós, obviamente, já estamos planejando a próxima temporada do programa Resenha com algumas modificações e você vai ficar sabendo, claro, aqui na nossa programação. Mas por enquanto seguimos assim, de terça a sexta-feira, na faixa das 19 horas, com reprise aos sábados e domingos ao meio-dia. E o programa de hoje, confesso, né, que vai ser um programa especial, porque nós estamos fazendo algumas experiências que devem virar tendência nas próximas temporadas do programa Resenha, né, que é a experiência do vídeo. Até eu estou aqui com o meu convidado já de frente para mim, queria ver eu estar de frente para ele também. E um outro motivo que eu me sinto lisonjado é que é um cara fantástico da música popular brasileira, um cara que eu sou muito fã, já fui a algum show deles, né, dele com a dupla, né, que é o irmão dele, e nós, inclusive, temos aí na veiculação, na nossa programação do programa que essa pessoa, que essa personalidade, né, dirige, né, tem toda aí esse comando, né, que é o programa O Sul em Cima, que vai ao ar aos finais de semana aqui na nossa programação. Falo com ele, Cleiton Ramil, meu conterrâneo Cleiton Ramil, lá de Pelotas, hoje não em Pelotas, mas meu conterrâneo lá da cidade de Pelotas, e está conosco aqui nessa nova experiência para nós finalizar, para nós, né, entrarmos aí na nossa reta final do programa Resenha. Seja muito bem-vindo, Cleiton. Para mim é uma satisfação enorme te ter aqui falando para o nosso público ouvinte aqui da Rádio Web Digital de Brusque, de Santa Catarina, do Brasil e desse mundo. Maravilha! Um grande abraço para você, para todas as pessoas que estão nos assistindo aí. Adoro essa terra de você, já pensei várias vezes em morar em Santa Catarina. Já estou aqui no Rio de Janeiro há mais de 40 anos, né? Somos de Pelotas, mas conseguimos fugir do frio, né? Eu não sei como é que é na cidade que você vive, mas com certeza é menos frio, menos úmido que a cidade de Pelotas, que já foi classificada como a cidade mais úmida do mundo. E não é brincadeira. Não é brincadeira, não, né? A gente conhece essa classificação aí da nossa cidade de Pelotas, né? Aqui é uma região de vale, então uma região quando no verão é terrivelmente quente, né? E Sim. Nós estamos aqui no nosso estúdio B, localizado em Itajaí, que é uma cidade do litoral, né? Então é bem menos quente do que na cidade de Brusque,
né? E tem aquela brisa do oceano, né? Aquele clima gostoso de praia, mas não é tão úmido quanto tira, às vezes, uns dias, né? Que olha para a parede da cozinha, do banheiro, tá escorrendo tudo. Mas Sim. não, mas tem essa. Mas não tem aquela umidade que tem na nossa tão querida e amada cidade de Pelotas. Pelotas é uma cidade famosa pelas suas escaiolas ou escariolas. Para quem não conhece, são aqueles trabalhos de arquitetura nas paredes dos corredores das casas, nas entradas, com desenhos muito bonitos, né? E eu tenho lembranças, é uma cidade que eu adoro, né? Eu vivi lá até 18 anos. Depois, na faculdade, eu já fui fazer em Porto Alegre, onde eu morei 6, 7 anos. Aí vim morar no Rio de Janeiro. Morei 2 anos em Paris também, né? E falar em Paris, na França, fazer uma conexão com a nossa cidade, Pelotas tem muita relação com a cultura francesa, né? Temos o chafariz do centro da praça, que veio da França para o Brasil, e a própria cultura, né? Muitas pessoas abastadas, né, no início da história da cidade iam estudar na França, em Paris. Então, é uma cidade que tem uma vocação muito grande para a educação e cultura. Pelotas é uma cidade muito legal. E falando das escaiolas, as lembranças ruins de Pelotas no inverno era observar, como você falou, a umidade, as paredes geladas, correndo aquela aguinha na parede em cima das escaiolas, que realmente era de arrepiar. Arrepiava até a medula da espinha, né? E não tinha como fugir, porque é uma cidade que não tem o mesmo preparo como nenhuma cidade do Brasil em relação à Europa. Na Europa você tem o chofage, que é o aquecimento, as paredes com aquecimento, e as casas são todas construídas obrigatoriamente para aguentarem o frio. Eu, sinceramente, acho o frio de Paris, onde eu morei 2 anos, muito mais fácil de aguentar do que o frio de Pelotas. Não só pela estrutura dos prédios, que lá é melhor, você sempre se aquece em algum lugar, mas porque lá o clima é muito seco. Então, o frio seco é mais suportável. Agora, o frio úmido é terrível, né? Esse é o lado ruim da cidade que nós conseguimos fugir. Eu morei pequenininho, eu saí pequenininho de Pelotas, mas eu voltei já maiorzinho para cursar a graduação na Universidade Federal, né? Legal, legal. E lá conheci esposa e tal, hoje minha esposa, né? E viemos para cá de volta, eu vim mais cedo um pouquinho e tal, até porque nós já estamos, a minha família já está há 30 anos em Itajaí, então já é uma longa estrada já vivida aqui nessa cidade, já praticamente se tornaram peixeiros, né? Como é chamado Parabéns, já sei que você tem um pequenininho aí, um príncipe crescendo, é isso? Isso, já temos aqui um menino de 2 anos e 2 meses Que aqui, né? maravilha, cara. Parabéns para vocês, é muito bom. Isso é uma dádiva para uma família quando nascem crianças, né? Eu tenho 3 filhos, casei com uma carioca, meus filhos são cariocas, e o menorzinho deles já tem quase 2 metros de altura, já está com 22 anos. Eu sou um pouco mais velho que você, né? Então, os filhos já estão maiores, estão bem crescidos. O meu é de Balneário Camboriú, né? Aqui da cidade Opa, vizinha, aqui nasceu na cidade vizinha, registrado ali, tudo direitinho, né? legal. É um menino da praia que está aprendendo a gostar da praia. Que beleza, é muito bom. Só para o nosso público poder entender esse tempinho ali que fica entre a nossa fala e a fala do Cleiton, é a questão da internet, a questão que tem esse delayzinho, mas eu acho que nada que vai impedir aí a qualidade da nossa entrevista, que é uma entrevista que vai ao ar posteriormente em vídeo. Nós vamos ter essa gravação e nós vamos colocar aí nos nossos canais, nas nossas redes sociais e também no nosso YouTube, né? Que estamos aí já temos a conta, mas nós não temos ainda a estrutura, né? Nós precisamos colocar alguma coisa, né? E vai virar realmente uma tendência aqui das emissoras Oliveira Serviços, essas entrevistas através de vídeo. E hoje estou lisonjeado com a presença de Cleiton Ramil, programa O Sul em Cima, dupla Cleito e Cledir, né? Tem o Vitor Ramil também. O Vitor Ramil, inclusive, foi colega da minha mãe, né? Olha, que legal, Vitor. Nos tempos de escola, no Instituto de Educação Assis Brasil. Opa, onde a nossa mãe alfabetizou metade da cidade, né? A Dalva Ramil, nossa mãe, onde eu viajo por aí fazendo shows, aparecem alunos, ex-alunos dela, que foram alfabetizados. Ela ficou famosa na cidade como uma excelente alfabetizadora. Está com 94 anos agora, com bastante idade, mas firme lá, aguentando.
segundo o Vitor, ela vai até os 100, nós estamos torcendo. Não, chegou aos 3 dígitos. Hoje em dia, falar que chegar aos 3 dígitos já é uma dádiva, né? Sim, sim, é verdade. As coisas evoluíram muito, né? A medicina, as pessoas também se cuidam mais hoje em dia, fazem ginástica, né? Fazem yoga, por exemplo, meditação, né? Tem práticas mais saudáveis do que antigamente, né? Diminuiu, eu acho, que o consumo alcoólico, de bebidas alcoólicas, que era muito grande no passado, né? Principalmente nas cidades pequenas, onde havia muito frio, as pessoas passavam o tempo bebendo, né? E, enfim, eu acho que a humanidade já caminhou em uma direção positiva em vários sentidos, não só nesse, né? As mulheres hoje têm um lugar de mais respeito na sociedade, em todos os sentidos, né? Cada vez mais estão conquistando cargos políticos, cargos profissionais que merecem há muito tempo, né? E até vou contar uma curiosidade para você, que eu tenho uma tia-avó que foi a primeira mulher contratada no Brasil para trabalhar no Banco do Brasil. Até aquela época, ou seja, 2 gerações antes da minha, não havia mulheres no Banco do Brasil. Veja como o mundo mudou, né? Como era preconceituoso, né? Então, acho que nesse sentido e muitos outros, apesar de todos os problemas que a gente tem vivido aí no mundo, agora, infelizmente, com essa situação de pandemia também, que é um caso de luta no mundo inteiro, né? Mas em termos de sociedade, apesar de todos os defeitos que eu vejo hoje, que eu sou um cara muito crítico, né? Na sociedade que nós vamos deixar para os nossos filhos, nossos netos, poderia ter sido bem melhor, né? Mas, de qualquer maneira, vai devagarinho, mas vai melhorando. Eu sou otimista nesse sentido. Acho que daqui a uns 100, 200 anos, esse país vai ser muito melhor. Assim todos nós esperamos, né, Cleiton, que o nosso Brasil possa evoluir mais e mais aí, né? Apesar de algumas pessoas que comandam, que gerem o nosso país, às vezes botarem as mãos pelos pés, né? Então, de fato, sim, isso é horrível mesmo. Uma pena. Uma pena mesmo. Mas vamos... São representantes do povo, representantes da sociedade, e parece que eles não estão representando nada lá em Brasília, né? Não querem nem saber da sociedade, né? Em situações importantes, né? Que eles representam o povo, representam as comunidades, e eles parece que estão lá só pelo poder, pelo dinheiro, pelas mordomias, né? Isso é realmente lastimável, né? Eu acho que isso vai acabar no dia que fizerem uma lei que políticos não vão ganhar salários. A política vai se tornar uma profissão humanitária e vocacional. Você tem uma profissão X, vai deixar de ser uma profissão, quer trabalhar para a sociedade, deixar de ser profissão. Já existem países assim, não lembro se eu tenho a impressão que na Noruega na já Suíça. é assim. Ou a Suíça, pelo menos os salários sejam equivalentes aos professores. É uma ajuda de custo, né? É uma ajuda de custo, parece que tem. Claro, um salário padrão, que as pessoas, claro, não vão viver sem ganhar nada, mas vão trabalhar sem ganhar nada, mas a exorbitância do salário desses caras é um absurdo, né? Mas, enfim, não estamos aqui para discutir política, porque também não é a minha especialidade, é só falando com o coração aqui. É apenas para dar uma ilustrada mesmo, né? Ô, Cleiton, então... Né, falando um pouquinho de vida, agora falando um pouquinho de carreira também, né, já são tantos anos de Rio de Janeiro, né, mais de 40 anos de Rio de Janeiro. Como é que foi o teu início? Né? Não, claro que a tua história confunde muito com a história do teu irmão dentro da música, né? Mas como é que foi esse início de carreira, né? As composições, né? A parte da música, uma parte marcante do Cleiton também, que eu sempre presto muita atenção quando eu escuto, é a questão do violino, né? Legal, sim. Enfim, né? E tem inclusive, depois a gente vai até botar no final do nosso programa, a gente pode colocar também a questão uma música que eu gosto muito, que é a música Pelotas, né? Que de 2009, legal. do álbum Autorretrato, né? E, enfim, como é que foi esse início? Como é que surgiu essa ideia? Vou com a música, vou viver de música, vou trabalhar com a música. Como é que aconteceu? Como você falou, a minha vida se confunde muito com a do Cledir, mas eu posso dizer que não é só esse irmão, né? Nós dois ficamos muito conhecidos com a música, mas eu tenho que falar dos meus irmãos agora, dos outros. Nós somos 6 irmãos. Sim. Né? E tem muito a ver com o início de tudo, porque
quando nós morávamos em Pelotas, a nossa família, todos nós, além, não sei se porque minha mãe era professora, meu pai, além de engenheiro, também era ligado à educação, eles tinham essa preocupação que nós todos estudássemos músicas, né? Então, meu irmão mais velho estudava acordeon, eu fui estudar violino com 8 anos de idade, comecei a teoria e percepção, depois o instrumento aos 9 anos. O Cledir começou o violão, Kátia e Branca, nossas irmãs mulheres, também tocavam violão, dançavam, faziam balé. O Vitor Ramil, desde pequeno, estudou violão e piano, ele toca muito bem, é um ótimo instrumentista, teve uma formação até mais sofisticada do que a nossa, digamos. E ali começou tudo, viu, Eduardo? A gente começou estudando música. O meu irmão mais velho foi fundamental também, infelizmente ele faleceu ano passado, e ele tinha um grupo lá na cidade de compositores e amigos que montavam peças musicais, faziam shows, ganhavam prêmios em festival, e eu e o Cledir éramos ainda pré-adolescentes. Nós entrávamos nessa galera aí, que a gente cantava no festival e outro, a gente sempre cantou muito bem, eu sempre tive facilidade com vocais e tal, e ali começou tudo, em casa, com a família, de maneira bem amadora, participando de festivais, a gente aos poucos ia se destacando, né, com a música. Depois, quando crescemos, muito influenciados por esse grupo lá do meu irmão, e naturalmente por toda a música que nós escutávamos no mundo inteiro, a música da América Latina lá pela proximidade da fronteira, a música gauchesca, o folclore, né? E sempre foi muito presente no interior. E também, claro, música internacional, né? E música do centro do país, que era o que tocava nas rádios. Aí Cleiton e Cledir surgiu muito tempo depois, mas começou ali, como nós temos 1 ano e pouco de diferença e sempre fomos criados juntos. Então, tudo que a gente fazia era juntos, né? Os grupos as apresentações que a gente fazia, amadoras, participações em festivais, né? E aí foi se formando cada vez mais um desejo de trabalhar com música. Mas eu sou formado em engenharia eletrônica e o Cledir tem diploma de engenheiro mecânico, que nós estudamos em Porto Alegre, na URGS. Mas também estudamos composição e regência, né, para ser maestro e estudar música erudita. Eu também me formei, fiz em Paris o início do meu mestrado de música. Eu tenho um mestrado de música também, em composição, que eu concluí no Rio de Janeiro, na UFRJ. Então, estou contando assim de uma maneira geral, né, a nossa formação e como é que chegamos nos tornamos uma dupla depois de muita história acontecendo. Primeiro teve o Almôndegas, aquela nossa banda que fez bastante sucesso no Sul. Eu tenho muito orgulho. De vez em quando tem um pedido do Almôndegas, o nosso Retro Web Digital aí aquilo, com certeza, inclusive logo após o resenha aqui tem das 20 às 22 horas. Inclusive vem um pedido outro do Almôndegas aí, viu, Cleiton? Pô, que bom saber disso, porque é um trabalho que eu tenho muito orgulho de ter participado, que foi um movimento muito forte naquela época em Porto Alegre, que a gente já morava em Porto Alegre, para fazer uma música nova gauchesca que representasse outras partes do Brasil, mas que tivesse elementos da cultura gauchesca, que fosse moderna, que fosse bem gravada, enfim. O Almôndegas foi a grande escola da dupla Cleiton e Cledir. Tínhamos um grupo de 5 pessoas com queridos amigos nossos, em geral eram colegas de faculdade ou amigos que a gente tinha conhecido em outros lugares que eram dedicados à música. E assim foi a formação até chegar à vida profissional para valer. Na verdade, começou com o primeiro disco do Almôndegas, mas só na formação da dupla, quando a banda já tinha se terminado, é que a gente teve a oportunidade realmente profissional de alto nível para fazer sucesso no Brasil, e foi o que aconteceu, né? Com muito trabalho e com muita sorte. E depois disso foi a ida para o Rio de Janeiro, né? Que aí foi, digamos que, deslanchou a tua parte, teu irmão, a dupla, né? Na música brasileira, né? Na verdade, a gente veio para o Rio de Janeiro ainda na época dos Almôndegas, né? Gravamos 2 discos em Porto Alegre, morando em Porto Alegre. Um disco foi gravado em São Paulo, outro no Rio de Janeiro, mas a gente morava em Porto Alegre. E os 2 últimos discos, a gente já morávamos no Rio de Janeiro e gravamos aqui. Viemos com Almôndegas.
Ou seja, depois eu ainda voltei para Porto Alegre para terminar minha faculdade, que eu tinha trancado a matrícula, faltava um ano só, isso foi em 79. Em 80, quando a dupla começou, então, aí sim, nós tivemos, como você falou, foi onde se teve uma grande oportunidade para fazer uma carreira maior, né? Programa Resenha aqui da Rádio Web Digital. Ah, tô até meio assim, sei lá, para falar com o Cleito, viu, rapaz? É uma questão bem bacana, assim, eu tô um misto de nervosismo e também de alegria aqui, tá conversando com esse ícone da música popular brasileira, né, aqui no nosso Resenha, de terça a sexta-feira, na faixa das 19 horas, com reprise aos sábados e domingos ao meio-dia. O Sul em Cima, aqui na Rádio Web Digital, com a direção desse cara que a gente está falando, do Cleiton Ramil, todo final de semana, às 19 horas, né? Sábado, domingo, 19 horas, tem aquela oportunidade de curtir uma cultura, uma música da cultura aí do sul do Brasil. Vai lá, sintoniza www.radiowebdigital.com.br e tá lá o Sul em Cima. E dando sequência, então, aqui com o nosso bate-papo com o Cleiton Ramil aqui, no nosso resenha, né? E muitos sucessos, né? Assim, são marcantes, né? Na carreira de Cleiton e Cleidir, do Cleiton, né? Enquanto compositor também, né? E das músicas da dupla ali, vamos colocar assim, Cleiton, qual que é as tuas composições? Acho que praticamente todas elas são tudo teu irmão ali, né? O trabalho da dupla, quando a gente começou, nós tivemos duas fases na dupla, né? Durante de 80 a 87, nós nos separamos, ficamos quase 10 anos separados. Em 97 retornou o que a gente chama de segunda fase da dupla, né? Na segunda fase, todas as músicas são dos dois, praticamente. Foi uma combinação que nós fizemos lá, mais prática, mais simples. Mas na primeira fase, não. Havia música só minha, como Vira Virou. Havia música só do Cleidir, como Paixão. Havia músicas que a gente fazia até com outros amigos e tal. Era um leque mais aberto. Agora nós retomamos de novo esse formato de compor à vontade, de compor com outras pessoas. A gente faz parcerias com amigos e com outros grandes artistas, que fica mais, acho que enriquece um pouco. Eu queria aproveitar e falar um pouquinho do Sul em Cima, que você comentou, o programa de rádio que eu criei. Claro. Esse programa tem 10 anos já, né? Eu recomendo que as pessoas escutem, porque tem ali um material muito interessante de artistas novos ou artistas consagrados, que a gente sempre faz uma seleção com qualidade. A Marilza Kineuchi é a produtora do programa, me ajuda muito há muitos anos. É tudo um trabalho voluntário, a gente não ganha nada com isso. O Eduardo Beda também, o teu xará aí, tem o xará que monta lá o programa. Agora temos o Márcio Selle na locução, tivemos o Luciano Balém, que agora se ausentou. Então é uma pequena equipe muito eficiente. E a história desse programa é muito legal, Eduardo, porque eu criei um curso para produtores musicais que existia numa faculdade lá de Pelotas, a Católica, e eu dei aula uma época lá também, no último ano, aula de laboratório, de gravações e tal, nesse curso que eu mesmo criei, né? E aí as pessoas que estudavam lá, muitos dos meus alunos, gente muito talentosa, me perguntavam, eu queria saber como é que você faz para fazer sucesso, para chegar no Rio de Janeiro e ser reconhecido, ou em São Paulo, os centros grandes do Brasil, né? E aí eu sabia que a maior parte das pessoas recomenda que esses artistas novos gravem uma música, façam um CD e mandem para os produtores. Nem se faz mais CD hoje em dia, mas gravar uma música e mandar para os produtores para ver se consegue uma brecha. Eu já vejo diferente. Eu acho assim, as empresas grandes, a grande oportunidade só vem se você já está fazendo alguma coisa, já está acontecendo. É uma ironia, né? Porque a gente precisa de uma empresa grande para fazer sucesso e, ao mesmo tempo, você não tem essa empresa grande enquanto não faz sucesso. Ou seja, eles não inventam o sucesso de ninguém, eles já pegam um cara que já está pronto ali para estourar, por exemplo, né? Então, eu falei para eles, olha, vocês têm que ser escutados, as pessoas têm que saber quem vocês são, vocês têm que aparecer de alguma maneira no meio musical, tem que tocar em alguma rádio, tem que fazer um programa de TV, fazer show e ir para a rua, né? E aí, quando cheguei no Rio de Janeiro, depois de umas aulas que eu dei lá, eu fui conversar com uma amiga minha que dirigia a Rádio Roquete Pinto, aqui no Rio,
pedindo para tocar as músicas deles. Assim foi que começou o programa, porque ela me ofereceu, a Eliana Caruso, que era diretora na época da Rádio Roquete, me ofereceu um espaço para eu ter um programa meu de música, para tocar música do Sul, basicamente, né? Eu achei legal, nunca tinha feito isso, né? É isso que você faz, né? Que você está acostumado com a radiodifusão. Eu não sabia, não tinha experiência nisso, né? Mas abracei o desafio e criei um programa intitulado O Sul em Cima, que hoje tá indo além das rádios no Brasil, e obrigado por você me dar o privilégio de tocar na sua rádio também. É um programa que vai também para Uruguai, vai para Equador, vai para Nova York. Tem uma rádio que transmite nosso programa lá e também transmite em Lisboa. Então, é um programa que a gente começou muito modestamente a fazer e ele cresceu bastante. Hoje vai para uma rede gigante de rádios. E eu tenho o maior orgulho de dar essa colaboração aí para a cultura, porque eu sei que tem muita gente legal aí, muita gente boa, que não consegue um espaço grande exatamente por aquilo que eu falei, né? Você primeiro precisa ser escutado, senão as grandes empresas realmente não vão procurar você. É uma pena, mas é assim. Muito bem. Tá, então, né, o nosso bate-papo com Cleiton Ramil aqui no nosso programa Resenha, aqui na Rádio Web Digital, www.radiowebdigital.com.br, né? Você vai lá, acessa o nosso site, você tem o nosso aplicativo da Rádio Web Digital, o aplicativo Radiosnet, você aí escuta toda a nossa programação. Programa com o Cleiton Ramil é o nosso penúltimo programa da temporada, né? Do programa Resenha, e nós vamos retornar aí a partir da primeira semana do mês de fevereiro, já aí com força total, né? Um ano um pouquinho atípico, nós começamos a temporada somente em maio, né? Até por conta do que nós pegamos aí o início da pandemia, era para começar em março, depois foi para abril, acabamos começando em maio e estamos aí fechando um ano que foi difícil para todo mundo, né? Mas estamos aí firmes e fortes e todo dia temos que agradecer por estarmos aqui. Ô, Cleiton, a gente vai fechar então aqui o nosso primeiro bloco do programa Resenha. Beleza. Qual foi a tua primeira composição ali que fez aí o sucesso, vamos dizer assim? Olha, eu acho que a composição mais importante da minha carreira, que depois a gente fala nela no segundo bloco, é o Vira Virou. Essa aqui, ó. A vira virou meu coração navegador. A gira girou essa galera. Muito bem, então vamos finalizar o primeiro bloco aí. Nós vamos colocar para finalizar o Vira Virou. E na sequência, aí depois no nosso segundo bloco, aí sim, aí o Cleiton vai falar do Vira Virou, vai falar de outras composições, da carreira, vai falar um pouquinho mais da carreira também aqui no nosso programa Resenha. Intervalo é rápido, na sequência a gente volta. Intervalo, voltaremos.